A pessoa que postou esse corte disse que ela tem dificuldade para tirar essa marcação aqui, olha. E eu vou dizer para você como era que eu faria esse corte para não ficar essa marcação aqui. Como era que eu faria? Mesmo eu subindo com a zero bem alto aqui, olha. Não importa a altura que você suba com a zero, entendeu? O importante é que você saiba dar prosseguimento com as próximas alturas no corte. Se você souber dar prosseguimento, se você souber colocar as outras alturas que são as alturas que você tem que colocar depois dessa primeira aqui, na medida certa você vai fazendo com que esse corte vá surgindo a cor, vá ganhando a cor escura de forma bem gradual, de forma bem suave, sem ficar a marcação. Então vamos lá, veja só o que é que eu faço quando eu vou cortar um cabelo desse. Primeira coisa que eu faço é que essa parte aqui da zero, aqui, essa parte que está clara aqui, olha, eu sempre faço ela em 3 etapas. Eu passo logo aqui, vou colocar aqui uma linha para me demarcar aqui, para você ver, ó. Eu passo logo nessa região aqui, olha, a zero com a alavanca para cima. Você está vendo aqui, ó. Depois, cerca de meio centímetro a 1 centímetro, você que escolhe, né, o tanto que você quer subir. Com a mesma zero, com a mesma altura, com a alavanca ao meio. E só então eu vou chegar aqui nessa medida aqui, ó, com a zero com a alavanca para baixo, olha. Só então eu chegaria aqui nessa medida com a zero com a alavanca para baixo. Por que eu faço dessa forma? Por causa que quando eu aplico a zero com as 3 regulagens que ela possui, ela chega em uma altura muito próxima ou igual à altura do próximo pente de 1,5 mm, que é esse aqui, olha. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu chego na mesma altura dele ou igual, bem próximo. Aí o que eu faria? Eu aplicaria ele aqui, ó. Eu vou mudar a cor para você ver. Mais meio centímetro aqui, ó. Isso daí é uma questão de você saber usar as medidas, muito bem usada. Você tem que saber colocar elas, entendeu? Colocar aqui mais meio centímetro com a alavanca para cima. Eu poderia passar logo o pente número 1 nesse próximo passo, ou eu poderia colocar ele com a alavanca para baixo aqui, em 2 passos aqui, ó. E essa marcação aqui, ela ficaria bem suave, ela já ia suavizar. Só então, após eu colocar esses 2 passos, né, com o pente 1.5, alavanca para cima, alavanca para baixo, era que eu ia para o próximo passo, que é com o pente número 1 de 3 mm. E eu usaria mais essa medida aqui, ó. Subir mais meio, a mesma medida que eu usei com o pente 1.5 aqui, ó. Você tem que saber usar essas medidas, você tem que saber dividir, entendeu? Depois eu usaria com a alavanca para baixo, mais a mesma medida também, cerca de meio centímetro. Aí aqui, olha, eu suavizava essa entrada aqui, ó, da cor clara para cor escura com esses 4 passos, entendeu? Isso você pode fazer tanto de baixo para cima, como estou mostrando, ou de cima para baixo. Agora, uma coisa que as pessoas ficam confusas, quando eu mostrei o vídeo, né, que eu corto o cabelo dessa forma aí, aplicando cada altura com a medida certa na sequência, na ordem, isso tanto faz você vindo de cima para baixo ou você indo de baixo para cima. O importante é que você saiba qual é a altura certa que você tem que colocar naquele momento. É importante você saber colocar a altura certa e usar a medida certa. E mais importante ainda, você saber fazer isso de forma bem alinhada. Você colocar como está no desenho aí, ó, só uma fita. Você vê que a linha está demarcando muito bem aí, olha. Você pode olhar nessa imagem, eu vou colocar aqui novamente. Você pode ver aqui, olha, que a medida ela tá bem exata, entendeu? E dá para você seguir essa medida, você sabendo fazer cada passo de forma bem alinhada, entendeu? Só então, depois que eu coloco os 2 passos da 1, é que eu vou para o pente 1,5, que é aquele branquinho. Eu vou colocar a medida dele aqui, ó. Mais um pouquinho aqui com ele, ó. Olha só, eu chegaria com 1,5 por aqui mais ou menos. Já estava começando a ficar bem escuro. E veja aqui quando eu estou aqui na linha vertical do canto da testa, aqui na frente, ó. Só então eu passaria a 2. A 2 já ia dar um escurecimento legal aqui, ó. Pente número 2 e o pente número 3. Bem aqui no finalzinho da lateral, olha. Olha aí, ó. Essa era a medida que eu ia usar com esse corte. Então, eu fazendo dessa forma aqui, tanto faz eu fazer de baixo para cima, como eu estou mostrando aqui no desenho, ou de cima para baixo, mas eu sabendo usar essas medidas, eu sabendo fazer a máquina pegar exatamente nesses locais aqui, com essa altura,
essa cor não vai ficar intensa, não vai ficar intensa. Por quê? Porque ela vai apagar com essas alturas aqui. Por quê? Porque elas estão acontecendo de forma gradual, olha só. Veja só, você faz logo os 3 passos da zero, deixando preparado o final desse último passo da zero para emendar com o próximo, que é o 1.5, né? E você faz ele em 2 etapas, usando essas medidas aqui também, cerca de meio centímetro ou menos, entendeu? O importante é que você coloque uma faixa dessa cor aí, entendeu? Você tem que ter essa noção de colocar a medida como se fosse uma fita, olha. Uma fita de cada cor. Uma fita de cada altura é que vai produzir a cor. Aquele disfarce bem suave. Quando você se tornar craque em acrescentar cada altura, né, cada fitazinha de altura, com cada pente na ordem, tanto faz ser de cima para baixo ou de baixo para cima, você vai fazer um disfarce muito rápido. Você vai fazer um disfarce fácil. Você vai entender como o disfarce acontece, entendeu? O disfarce acontece dessa forma. Só que aqui, né, voltando para a pergunta que o rapaz me fez, dizendo assim: professor, eu não tenho espaço para me colocar todos esses passos aqui, ó. Mas por que ele me fez essa pergunta? Porque ele fez essa afirmação, na verdade. Porque ele está imaginando seguir a linha do crânio. Ele está imaginando que o pente vai encostando todo o tempo e vai se arredondando. Mas não, você tem que imaginar, você tem que ver que o corte você vai fazendo com movimento de abertura. Todo o tempo você vai fazendo com movimento de abertura. Para quê? Para você fazer com que a linha do corte siga reto. Entendeu? Siga reto até aqui no final da lateral, entendeu? Até aqui no final desses cabelos que vem daqui de cima do topo. Para você fazer com que o corte vá ganhando abertura. Dessa forma, o corte vai ficando reto e vai ganhando o escurecimento, entendeu? Você tem que saber aplicar esse espaço de forma que ele vá ficando reto e que você não siga a linha do crânio, entendeu? Isso independente se você for fazer, como eu já falei, a técnica de cima para baixo ou de baixo para cima. Você tem que aprender a fazer os movimentos abrindo para que ele vá fugindo do formato que a cabeça da gente tem, entendeu? Aqui na lateral. Só depois que você... Vou te mostrar aqui uma coisa aqui, olha, veja só. Para você subir na lateral reta, você tem que saber o que é um ângulo de 90 graus, que é você imaginar uma direção reta seguindo para cima, independente da superfície em que você vai se guiando, entendeu? Independente se você está mirando desse formato de baixo para cima, né, como se você estivesse no chão ou se você estivesse no lado de uma parede, entendeu? Veja aqui, olha, a linha reta que você deve trabalhar, entendeu? Você deve fugir da linha do crânio. Então, o corte ele segue nesse ângulo de 90 graus aqui, olha, entendeu? Então, quando você aprende fazer um corte na linha de 90 graus, um corte reto, você vai ver que você pode usar as alturas menores e até aqui em cima, bem dizer, entendeu? E você ainda consegue fazer um corte reto aqui no lado, entendeu? E para você fugir dessa linha do crânio, se você for imaginar em passar a máquina seguindo essa linha do crânio, você não vai deixar cabelo em cima, entendeu? Você tem que imaginar que você tem que fazer um formato reto aqui na lateral e depois você vai fazer um formato reto aqui em cima e vai arredondar os cantos, entendeu? Vai polir os cantos conforme a altura que o cliente queira, entendeu? Então, quando você sobe, né, até no final do limite que você pode com a zero, você pode aplicar os outros passos, né? Você pode aplicar os outros passos e você tem esse entendimento de que você deve seguir reto, você não deve seguir a linha do crânio, senão você fica sem espaço mesmo. Você vai afinar a cabeça do cliente, entendeu? Agora eu quero que você saiba, né, que existe um limite para você ir com a zero, entendeu? Senão você entra na curva do crânio, entendeu? Existe um limite para você subir na cabeça do cliente com a zero, para você ainda deixar esse formato reto, entendeu? Então você tem que ver qual é esse limite. Geralmente, quando você sobe com a zero até no final da lateral, você tende a dar uma afinadazinha na cabeça do cliente. Quer ver? Veja esse corte que eu fiz aqui, olha. Então o limite para você ir com a zero até aqui, nesse limite. Por que até aqui, professor? Porque eu não posso subir mais. Eu subi, olha, mais com a zero, mas veja só que eu perdi um pouco aqui do rumo da curva do crânio aqui. Nessa direção aqui, ó, é o limite que eu tenho para me subir reto aqui, ó. Entenderam? Olha só.
Olha só, como eu vou emendar bem aqui, vou colocar essa linha preta agora. Vocês estão visualizando como o crânio, olha, o crânio fugiu um pouco aqui, olha. Você vê que a linha do corte deveria ser essa aqui, olha. Então, se eu tivesse parado com a 0 bem aqui, teria como eu colocar alturas maiores e preencher esse vácuozinho aqui que ficou aqui, ó. E a mesma coisa é você olhando de frente para o cliente, entendeu? Essa curva ela está ao redor de toda a cabeça dele, entendeu? Aqui no canto da testa e aqui atrás também. Então, quando você sobe muito, você perde essa direção aqui, entendeu? Então, você tende a afinar um pouco mais a cabeça do cliente. Por isso que eu não gosto de subir muito. Mas tem cliente que pede para subir bem alto, igual esse aí, olha, entendeu? E acontece isso. Você tem que estar atento ao formato que você tem que dar no corte e ao formato que o cliente lhe pede, para ver se você vai conseguir, entendeu? Então, veja só, como eu subi até aqui em cima, e veja como foi o formato que ficou atrás, olha. Olha como ficou meio afinado, olha. Teve uma curva aqui para mim conseguir botar esse corte reto, eu fiz uma curvazinha leve. Você deve perceber isso aqui, você deve enxergar, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa você tá olhando de frente para o cliente também. Então tem essa parte aqui que a cabeça começa a se arredondar. Então o ideal é que você não suba tanto. Mas se você subir, você consegue. Olha, eu dei um escurecimento aqui de leve, fiz um disfarce, usando pequenas medidas, né? Colocando aquela regulagem que eu botei lá para vocês, tudo bem pequeno, bem próximo uma da outra para me causar esse escurecimento. Mas veja que o escurecimento maior ganhou por causa da curva do crânio. Olha, o crânio entrou lá para debaixo do cabelo e automaticamente o escurecimento acontece também aqui nessa parte aqui. Então quando você está trabalhando aqui, você só precisa se preocupar em seguir reto, que o escurecimento, o disfarce, ele já ganha quase natural, entendeu? Por causa da curva que o crânio faz, tá ok? Eu espero ter esclarecido um pouco, né, essa dúvida que você tem de como tirar a lista. Você deve saber usar cada altura com a medida certa, de forma bem alinhada. E você repete várias vezes isso que eu estou te mostrando agora, que você vai decorar qual é a cor que você consegue dar com cada pente que você tem e qual é a medida do disfarce ideal para você, porque você vai criar um disfarce que você vai gostar, entendeu? Esse aqui ficou muito marcado. Esse aqui ficou melhor, esse aqui ficou mais suave. Esse aqui ficou excelente. Então, a cada vez que você for trabalhando, você grava bem a medida que você usou. E qual foi o pente que você usou também para você causar aquela cor, aquele escurecimento. Qual foi a linha que você trabalhou. Tá ok? Você deve decorando isso para você deixar aqui, ó, memorizado. Para cada cliente que chegar, você repete e só faz entregar os mesmos resultados bons que você criou anteriormente para o próximo cliente. E assim você vai construindo os seus clientes, você vai construindo a sua clientela e você vai vendo que você está ficando craque nos cortes, você está dominando a técnica. E aí quando você domina as medidas, as alturas, né, bem alinhado, você vai ver que você pode fazer um corte de cima para baixo, se você quiser, de baixo para cima, do meio para cima, do meio para baixo. O importante é que você tenha claro na sua cabeça, gravado, quais são as medidas ideais para aquele corte que você vai fazer, entendeu? Para aquele cabelo. Você tem que ter isso claro, gravado, que você vai fazer e vai ver que ficou legal os seus cortes, você vai gostar do resultado, tá ok? Então é isso aí, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve. Se você ainda não está na minha lista, aqui abaixo vai ter um link para você entrar e você vai ganhar um vídeo lá também que eu estou fazendo um corte. E aproveite, né, para você se inscrever, porque a gente vai dar início esses dias agora na semana do corte de cabelo, entendeu? Aonde você vai pegar várias dicas minhas para você tirar suas dúvidas, tá ok? Então, conto com a sua presença lá, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.